Fala galera, beleza? Mais uma aulinha de Química Orgânica. Estamos trabalhando as funções da Química Orgânica. Pessoal, hoje nós vamos começar o estudo das funções nitrogenadas. A primeira função que a gente vai estudar, função amina. Bom, primeira coisa, as aminas são derivadas da amônia. Amônia é o NH3. Detalhe, o NH3, a amônia, ela não é um composto orgânico, né? Não tem carbono, ela é inorgânica. Só que tem jeito de trazer para a química orgânica. Como é que eu faço isso? Coloco carbono. Agora, para eu colocar carbono, eu vou ter que tirar hidrogênio, tá? Eu tiro hidrogênio e coloco alguma coisa, algum radical com carbono no lugar. De boa? Eu posso tirar um hidrogênio, eu posso tirar dois, ou posso tirar os três. NH3 pode tirar até de todos os três. Então eu vou ter os seguintes grupos funcionais. Pessoal, ó, NH3, vou tirar um H. Se eu tirar um H, fica NH2. NH2. No lugar, eu vou colocar um radical que tenha carbono. Se eu fizer isso, eu vou ter uma amina. Mas, deixa eu colocar aqui um composto exemplo, ó. CH3, NH2. Dá uma olhadinha, pessoal, ó. NH2 ligado no CH3. Esse radical aqui tem carbono. Então, esse composto aqui pertence à função amina. Agora, eu vou pegar a amônia NH3 e vou tirar dois hidrogênios. Se eu tirar dois hidrogênios, vai ficar só um deles. Vai ficar NH. O que eu faço? Coloco um radical, coloco outro radical. Esses radicais que eu coloco no nitrogênio podem ser iguais ou diferentes entre si. Eu vou colocar aqui, ó, R', tá bom? Exemplo, CH3, aí eu tenho o NH, e aqui eu vou colocar o CH2CH3. Aí, pessoal, ó, dois radicais ligados ao NH. Isso daqui é uma amina. Mais um exemplo. Eu vou pegar CH... Pera, só um pouquinho. Antes de colocar o exemplo, deixa eu colocar o grupo funcional. Ó, eu vou colocar o N e vou tirar todos os hidrogênios da amônia. Vai ficar o N sozinho. Eu vou colocar três radicais ligados ao N. Galera, esses radicais, eles podem ser iguais ou diferentes entre si. Então eu chamei um de R', o outro de R, duas linhas. Beleza? Exemplo, agora sim, ó. Quer ver? CH3, N, CH3. E aqui, pessoal, ó, eu vou colocar esse radical aqui, ó, que todo mundo lembra. Daqui a pouquinho vai aparecer o nome dele. Tá certo? Então, tudo isso que está na lousa aqui é exemplo de amina. Amina. Só um detalhezinho. Olha para mim aqui, por favor. Eu tinha a amônia. Quantos hidrogênios eu substituí aqui? Só um. Aí, eu coloquei só um radical. Isso daqui, pessoal, nós vamos chamar de amina primária. Então, a amina primária é quando eu tenho a substituição só de um hidrogênio da amônia. Bom, quando eu substituo dois hidrogênios, eu vou ter uma amina secundária. E se eu substituir todos os hidrogênios, eu vou ter uma amina terciária. Amina terciária. Tá legal, pessoal? De boa? Tranquilo? Então, a amina é isso que eu acabei de passar para você. Tranquilos? Agora a gente vai aprender a nomenclatura das aminas. Pessoal, eu acho a nomenclatura das aminas a mais tranquila que tem. Só uma observação, a amina tem mais de uma nomenclatura. Mas a gente vai passar para você aqui a nomenclatura que o vestibular pede, tá? E é muito de boa, muito tranquilo. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar os radicais que estão ligados ao nitrogênio.
Que ordem que a gente usa colocar os radicais? Ordem alfabética. E depois nós acrescentamos a palavra amina. Como é que é? Você coloca o nome dos radicais ligados ao nitrogênio e termina escrevendo a palavra amina. Amina, moçada, você está vendo, é uma função de boa, muito fácil para aprender. Esses exemplos que estão na lousa aqui, eu queria fazer com você. Então vamos lá, vai. Olha aqui, ó. Nesse caso, qual é o nome do radical ligado ao nitrogênio? CH3. Qual é o nome dele? Metil. Então você vai escrever metilamina. Tá certo? Então aqui nós temos a metilamina. Inclusive, você pode até colar uma palavra na outra. Pode falar metilamina ou metilamina. Tá certo também se você fizer isso. De boa? Agora esse exemplo aqui, galera. O CH3 é o radical metil. O CH2CH3 é o radical etil. Então aqui vai ficar assim, ó. Etil, metil, amina. Vou escrever. Ó, etil, ordem alfabética, metil, e aí a gente termina escrevendo a palavra amina. Pode falar assim também, ó. Etil, metilamina. Aí gruda, né, as duas palavras que sobraram, ok? Agora esse exemplo aqui, ó. Metil, outro metil. Gente, metil, outro metil, eu vou falar dimetil, certo? Esse daqui, ó, é o radical que vem do benzeno. Não pode esquecer. O radical que vem do benzeno é o fenil. Então aqui vai ficar assim, ó. Fenil, ordem alfabética, tá? Fenil, dimetil, amina. Esse é o nome correto daquela amina. Ó, propriedades das aminas. Gente, o assunto da aula de hoje, aminas. Ó, na amina primária, a gente tem NH2. Na amina secundária, tem o NH. Na amina terciária, o N não tem hidrogênio. Então, gente, as aminas primárias e secundárias, elas têm H ligado no N. A gente vai ter um curso aqui para dar uma aprofundada, mas toda vez que eu tenho H ligado em FON, em flúor, oxigênio ou nitrogênio, você diz que o composto tem interações intermoleculares do tipo ligações de hidrogênio. Tá certo? Então, as aminas primárias e secundárias, elas fazem ligações de hidrogênio. Vou escrever aqui, ó, primeira propriedade. As aminas, pessoal, as aminas primárias e secundárias fazem ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. Pessoal, nós vamos, como eu disse para você, a gente vai estudar isso aqui um pouco mais a fundo, tá? E isso que eu tô te falando vai voltar. Mas, ó, com certeza você já estudou em algum outro lugar. Só para lembrar, toda vez que eu tenho numa molécula o hidrogênio ligado em flúor, oxigênio ou nitrogênio, a gente diz que o composto tem interações intermoleculares do tipo ligações de hidrogênio. As antigas pontes de hidrogênio. Hoje a gente prefere falar ligações de hidrogênio. Tranquilos? Como na amina primária e secundária tem o H ligado no N, então a gente vai ter ligação de hidrogênio. Então essa é a primeira propriedade que eu gostaria de passar para você. Gente, agora a segunda, talvez seja a mais importante de todas. Me ajuda aqui, por favor. Ó, o N, o nitrogênio, ele é da família 5A. Vamos estudar isso também. Se ele é da família 5A, ele tem
5 elétrons na camada de valência, pessoal. Joinha? Aqui eu tenho um hidrogênio que vai fazer ligação covalente, nós vamos aprender isso. Nós temos outro hidrogênio mais o hidrogênio. Ó, isso que a gente fez ali é a fórmula de Lewis da amônia, NH3. Por que eu estou te fazendo isso? Pelo seguinte, na amônia tem um par de elétrons no nitrogênio não ligantes. Tá vendo aqui, ó? Esses são ligantes, ligantes, ligantes. Esses dois aqui são não ligantes. Gente, me ajuda aqui. Quando num átomo tem um par de elétrons não ligantes, livres ali, disponível para fazer uma ligação coordenada dativa, você diz que a substância tem caráter básico, tá? Então a amônia, ela tem caráter básico porque tem esse par de elétrons sobrando, de boa, disponível para fazer uma ligação dativa. Isso daqui é amônia. Gente, para fazer uma amina, eu tiro os 2 ou os 3 hidrogênios e coloco radical. Eu estou te mostrando porque se eu tirar o H e colocar radical, vai continuar o par de elétrons não ligantes disponível ali, tá? Então, a exemplo da amônia, as aminas têm caráter básico. Gente, então eu preciso que você saiba isso. Ó, propriedade 2. Aminas tem caráter básico. Caráter básico. Isso daqui é uma coisa que aparece bastante nos vestibulares. Você tem que saber que a amina tem caráter básico. A justificativa, por causa desse par de elétrons que tem no nitrogênio livres, disponível para fazer uma ligação dativa. Ok? Então tá aí, caráter básico. Agora, pessoal, tenho que te falar mais 2 coisinhas para a gente encerrar a função amina. Seguinte, presta atenção aqui, por favor. Ó. Terceira propriedade. Gente, isso é uma coisa que você tem que saber, porque lá no Enem eles podem mencionar e virar uma questão, uma pergunta a respeito disso. Ó, as aminas, todas as aminas, elas têm odor desagradável, ruim. As aminas normalmente têm cheiro de peixe estragado, tá bom? Tem que saber isso? Gente, tem, porque às vezes ele coloca para você associar uma coluna com a outra e coloca algumas características. Então se ele colocar lá assim, ó, odor de peixe estragado, para você relacionar, é a função amina. Então eu vou escrever aqui, ó, possuem, gente, lembrando que eu estou falando das aminas, possuem odor, cheiro desagradável. Gente, eu vou colocar para caber aqui, ó, ruim, tá? Que tem o mesmo sentido. As aminas têm odor, tem cheiro ruim. E aí, para enfatizar, ó, peixe podre, estragado. Podre, peixe podre. Tá certo? Então, ó, amina tem caráter básico e elas têm cheiro horroroso. Tem uma amina, para você ter uma ideia, que ele tem um nome comercial de cadaverina, porque ela é exalada em cadáver. Tá certo? Cheiro horroroso. Quando um peixe estraga, aquele cheiro horroroso é porque o peixe estragado está exalando aminas. Certinho? E por último aqui, pessoal, ó, eu queria só te mostrar um trem aqui. Na verdade, não é nenhuma propriedade. É um detalhe de nomenclatura. Vamos colocar assim, ó, CH3. Aqui eu vou colocar um C, NH2, tá? Aqui eu vou colocar um H e aqui eu vou colocar C dupla O, OH, tá? Eu tô colocando esse composto aqui porque eu vou te falar um detalhe de nomenclatura. Acompanha, por favor. Ó, aqui na pontinha direita eu tenho C dupla O, OH, ácido carboxílico. Já vimos essa função. Aqui eu tenho NH2, ligado no carbono. Gente, aqui eu tenho uma amina, né?
No caso aqui, uma amina primária, porque só tirei um H da amônia. Então, nessa molécula, eu tenho a função amina e tenho a função ácido. Então, a gente diz que aquilo ali é um aminoácido, tá? Então, esse composto pertence à função aminoácido. Legal? Bom, por que eu estou te falando isso? Porque quando eu tenho ácido e uma outra função, a função ácido é chamada de função principal. E a outra função é a função secundária. Então, no meu exemplo aqui, o ácido é a função principal e a amina é a função secundária. Tá certo? Olha para mim aqui. Quando a amina é função secundária, nós vamos chamar esse grupo aqui, ó, NH2, nós vamos chamar ele de amino. Amino. Cuidado, ó. A função é amina, só que o grupamento NH2 você vai chamar de amino quando ele não for, né, a função principal. Beleza? Então, como é que eu daria nome nesse aminoácido aqui? Gente, o ácido é a função principal. Então, eu vou enumerar a partir da extremidade mais próxima dele. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Como é que você vai chamar o NH2? Amino. Ele está em qual carbono? Carbono 2. Então, o nome fica assim, ó. Ácido 2 amino, 3 carbonos prop, só tem ligações simples oico. Então, esse composto é o ácido 2-amino-propanoico. Viu? Eu chamei o grupamento NH2 de amino. Amino. Tá certo? Vou aproveitar e lembrar uma coisa que eu já te falei, mas eu vou lembrar. Pessoal, em ácidos carboxílicos, eu posso também posicionar ligantes através de letras gregas. É assim que funciona, ó. O carbono 1 é só carbono 1. O carbono 2, pessoal, eu chamo de carbono alfa. O carbono 3, carbono beta. Tá bom? Então, o segundo carbono, carbono 2, é o carbono alfa. Então, aqui eu poderia dizer assim, ó, ácido alfa amino propanoico. Ou eu coloco o número 2, ou eu coloco a letra grega alfa para posicionar o grupo amino, tá? Como o amino está na posição alfa, no carbono 2, eu chamo isso daqui de um alfa-aminoácido, tá certo? Alfa-aminoácido é esse composto aí.